Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre do sexo à iluminação. Bom, existe um grande tabu dentro do universo tântrico em relação ao sexo, acredita? No sentido que o Tantra, ele é o caminho para a iluminação. O Tantra, ele é um caminho de conexão. O Tantra, ele é um processo de ativação da sua energia, de equilíbrio dos seus chakras, né? Então, quando alguém está buscando Tantra com foco no sexual, muitas vezes acaba acontecendo um preconceito em relação a isso. Ou muitas vezes eu percebo que eu, enquanto terapeuta tântrica e que falo muito sobre a questão sexual, sofro até um certo preconceito por estar falando do Tantra na questão sexual e não na questão da iluminação, do desenvolvimento pessoal, né? Então você vai encontrar aqui no meu canal vídeos sobre todos os temas, não só sobre desenvolvimento pessoal, sobre iluminação, mas também sobre a questão sexual, sobre melhoria de prazer, melhoria de orgasmo, de performance, por que não, né? E a grande questão é por que não? E tem uma frase do Osho que ele fala assim, que o primeiro degrau é tão importante quanto o último degrau. A gente somos seres íntegros, inteiros. A gente não pode negar uma parte nossa para alcançar algo maior, né? E muitas vezes me parece que as pessoas estão nesse caminho onde eu estou negando uma parte minha porque eu quero ser iluminado, espiritual, quero outra coisa que não é necessariamente a minha humanidade. E quando a gente para pensar nos nossos chakras, os nossos chakras, os 7 principais chakras, eles estão aqui na linha da nossa coluna. E o nosso chakra básico, o primeiro chakra, ele está aqui na região do períneo, próxima à região do genital. E o último chakra, que é aqui no topo da cabeça, é o chakra da transcendência, da iluminação, da conexão com o divino, está no topo da nossa cabeça. Então olha só, é a escadinha que o Osho falou, né? O primeiro degrau, ele tá aqui, tá relacionado às nossas necessidades básicas. E o último degrau tá ali, no topo da cabeça. Só que para você chegar lá, você não pode excluir o que vem abaixo. Para você realizar um processo de desenvolvimento pessoal, de crescimento, você não pode negar o que veio antes, né? Para você chegar no último degrau, você tem que subir o primeiro degrau. Daí você subir o primeiro, você vai enxergar coisas que antes você não enxergava, porque você estava enxergando só até aqui. Daí você subir o segundo degrau, você começa a enxergar outras coisas. E eu percebo isso muito claro dentro do meu processo, dentro do Tantra. Quando eu cheguei ao Tantra, como a maioria das pessoas, eu buscava o quê? Melhoria para minha vida sexual. Então eu vivia um momento onde eu não tinha desejo sexual, já faziam 2 anos que eu não queria saber de sexo e eu fazia sexo como uma obrigação conjugal para agradar o meu parceiro. Era por isso que eu fazia sexo. E daí eu busquei o Tantra para ter desejo sexual, para poder fazer sexo com ele. E, para minha grande surpresa, esse foi o meu primeiro degrau, né? Mas com ali, né, 2, 3 semanas vivendo as experiências tântricas, o que aconteceu? Eu saí de um processo de depressão que duravam já 10 anos. Saí e nunca mais voltei, já vão fazer 7 anos isso, tá? Nunca mais voltei à depressão. E mais, terminei esse relacionamento, que era um relacionamento abusivo. Não era à toa que o meu corpo não estava desejando mais o sexo. Eu estava num relacionamento abusivo, meu corpo não queria mais aquilo. E eu não estava conectada com o meu corpo. E o Tantra fez esse processo de conexão com o meu corpo, com o meu sentir. E eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. Então, antes, eu estava ali no primeiro degrauzinho. Daí, quando eu subi no primeiro degrau, eu pude ir pro segundo. E assim tem sido, né?
pro terceiro, pro quarto, enfim, cada vez eu percebo que eu vou crescendo, né? Que eu vou subindo nessa escada a caminho de um autoconhecimento, de um desenvolvimento pessoal, de uma iluminação, de uma conexão com algo maior. Observo que num primeiro momento eu utilizava as técnicas do Tantra que a gente pode utilizar para direcionar para a nossa realização. Eu entendia que num determinado momento a minha realização estava em algo externo, em conseguir ganhar X valor, em conquistar um relacionamento, em ter, sei lá, como diz o professor Hélio Couto, casa, carro, apartamento. Eram coisas externas que eu buscava, que eu acreditava que essas coisas externas me fariam mais feliz. Então eu tive que buscar essas coisas, alcançar essas coisas e entender que a felicidade não estava em nada fora de mim, para depois conseguir olhar para dentro e entender que nesse momento o que eu busco é autoconhecimento, é amor próprio, é verdade, é humildade, é autoestima. Então o movimento parou de ser para fora e passou a ser para dentro. Mas para eu chegar nesse momento de começar a olhar para dentro e não mais para fora, a querer conquistar coisas lá fora, mas sim cultivar coisas aqui dentro, eu precisei subir alguns degrauzinhos dessa escada. Mas tudo começou ali, no sexo, na base, nas necessidades básicas. Esse foi o primeiro degrau. Então, eu acho que existem vários níveis de consciência, né? Assim como os vários degraus, e que se nesse momento a sua ferida ela está relacionada ao sexo, que o Tantra é um excelente caminho, não para a iluminação, mas para resolver a sua questão sexual, porque o Tantra vai curar qualquer tipo de disfunção sexual. O Tantra, ele vai te permitir alcançar um prazer sensorial, uma experiência orgástica, alcançar altos níveis de prazer. Esse é o primeiro degrau. E depois, os outros degraus, você vai subindo naturalmente. As outras coisas, toda essa transformação que o Tantra traz para a sua vida, ele vai acontecer de forma natural. Eu acho que uma grande questão surge quando entra o julgamento dentro desse espaço. Porque quando a gente julga que existe algo certo, é porque a gente está julgando que outro algo é errado. E não existe certo ou errado, não existe essa dualidade, né? Tudo é importante para o nosso aprendizado. Então, até no meu início de carreira como terapeuta, quando eu atendia, muitas vezes chegava um homem procurando a massagem tântrica, a terapia tântrica, não como processo terapêutico, mas procurando por questões sexuais mesmo. E muitas terapeutas tântricas se sentem muito ofendidas quando chega alguém procurando por causa disso e não por causa de outras questões mais profundas, né? E se sentem, inclusive, ofendidas, indignadas e, às vezes, muitas vezes, bloqueiam a pessoa, são agressivas com a pessoa, né? Dá um corte na pessoa. E no começo eu também fazia isso, eu ficava extremamente ofendida, né? Tipo, você não é isso que é o meu trabalho, eu não faço isso, eu tava ainda nesse processo. E com o tempo eu comecei a mudar o meu discurso, porque eu comecei a perceber que eu estava nivelando por baixo, que eu não estava transmutando aqueles sentimentos que estavam vindo, mas comecei a olhar isso com mais amorosidade. Então, quando alguém chegava em mim com essa intenção de Tantra para orgasmo, para prazer apenas, e eu me sentia ofendida no início, eu parei e comecei a explicar para a pessoa o que era o Tantra. E muitas vezes essa pessoa que veio assim com um objetivo que não era bem o que é a proposta da massagem tântrica, ele entendia aquilo que é o Tantra e ele falava, eu quero conhecer isso. E daí ele tinha a oportunidade de subir para o segundo degrau, de ir para um processo de autoconhecimento, de cura, que passava primeiro pela sua sexualidade e depois vai indo para outras camadas muito mais profundas do seu ser.
Então acho que é muito bacana que a gente possa olhar o Tantra sem negar nada, porque o Tantra não nega nada. Olha só, o Tantra, ele é a única terapia, é a única massagem que vai tocar no corpo todo, inclusive no genital. Que massagem que vai tocar no seu corpo todo, inclusive no genital? Somente o Tantra. Então o Tantra, ele não exclui nada. Então é isso. Queria aproveitar e te convidar para participar do meu canal do Telegram. Lá sempre quando tem alguma live eu compartilho o link para você participar. Compartilho também insights, vídeos que eu não posso compartilhar aqui no YouTube, com demonstração de técnicas de massagem, tudo lá no meu canal do Telegram. Então se você ainda não faz parte, o link para participar está aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um novo vídeo. E é isso. Gratidão e até mais!